Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria estarmos de volta e poder, dessa vez, trazer um tema assim para o seu consolo, o seu conforto, a sua oportunidade de um maior desenvolvimento espiritual. Por isso que escolhemos aqui um tema deveras significativo, né? A Super Yoga de Chico Xavier, a real qualidade de vida. Evidentemente que quando nós falamos dessa colocação, né, a Super Yoga de Chico Xavier, nós não estamos desmerecendo a yoga que veio lá de Patanjali, das bênçãos da Índia, muito pelo contrário. Nós estamos aqui querendo apresentar uma linguagem mais simples para nós aqui do Ocidente, que aquela realidade profunda lá da Índia possa ser vivida aqui numa linguagem fácil, acessível, conhecida de todo mundo, que com exemplos, podemos dizer assim, com personagens ali no dia a dia, normais, comuns, como a gente, né? Um pouco mais adiantado, um pouco em crescimento, e aí mostrando uma diferença do nosso tipo psicológico, mas eu quero falar que nós vamos tentar apresentar uma yoga prática, né? Que vai trazer uma real qualidade de vida, mas na linguagem mais próxima a nossa, aqui do nosso Ocidente. Nós temos lá na Índia algo assim muito importante, que é o conceito de Pravit Marga e Nivriti Marga. Marga quer dizer caminho. O caminho de descida e o caminho de subida. Muito bem. Isso é um conceito lá do mundo hindu, da religião hinduísta. Agora, para nós aqui no Ocidente, o caminho de descida a gente chama de involução. O caminho de subida nós chamamos evolução. Então, involução e evolução. Agora, como é que nós podemos posicionar o yoga? O yoga é esse caminho de subida, é a restauração, é a reforma, podemos dizer, é a medicina. A yoga é uma terapia. É o mesmo conceito da palavra religião, de religar, e yoga também no sentido de ligar. Tá? O conceito mais primitivo era um dos bois, né? Que tinha a junta que ligava os dois bois para eles empurrarem com força o arado. Então, eles estavam unidos, estavam, podemos dizer assim, unificados. Jesus, inclusive, dá esse convite para nós, né? Vinde a mim, todos que se encontram sobrecarregados, eu vos aliviarei. A técnica aqui. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, isso que unifica, que é o método dele, né? Que o método mais alto dele é o método do amor. Agora, vocês poderiam dizer assim, mas por que houve essa pravitmarga? Por que houve essa involução? Por que houve essa doença? E agora a gente precisa da terapia da yoga, ou da terapia da meditação, da evolução, né? Houve essa queda porque usamos mal do nosso livre-arbítrio, né? Nós abusamos da harmonia da lei, não vivemos mais em harmonia com a lei. E aí, nesse exato momento, temos aquilo que o professor Petro Baldi explica maravilhosamente bem, que é a técnica, que é a queda espiritual, né? Como ele apresenta no livro, especialmente no livro A Grande Síntese, no livro Deus e Universo, no livro Sistema, que é de salvação, e o Cristo. Muito bem. Agora, quando o ser caiu, foi porque ele abandonou a casa do pai, como está lá na parábola do filho pródigo, né? Ele deixou a casa paterna e veio para um mundo de dor, para um mundo de desperdício das suas qualidades.
da sua involução, da sua ignorância. Ele criou a ignorância, criou um inconsciente, ele se perdeu. E aí, nesse exato momento, ele chegou numa situação que ele não tinha mais saúde, ele não tinha mais vida, ele não tinha mais condição de viver, ele não tinha mais o alimento que o nutria, nem a bebida que o dessedentava. Então, nesse exato momento, ele cria um método de volta à casa do pai, de reunificação. Começa lá o texto de forma maravilhosa na parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, entrando em si. Olha, entra em si é o processo da meditação, é o processo da unificação, da yoga, ou do religar da religião. E aí começa o método do caminhar. Levantarei, irei para a casa do meu pai, para voltar a ter aquelas qualidades divinas. Esse é o método da yoga que o Chico Xavier apresenta para nós aqui no Ocidente, fazendo uma releitura dos métodos antigos lá de Patanjali, na Índia, né, de forma muito didática, acessível para o nosso tipo de conhecimento aqui ocidental. Nós vemos esse processo dessa doença em que o ser se colocou, e aí agora ele precisa da terapia da yoga, por exemplo, porque como nos coloca o Siddhartha Gautama, o Buda, né, ele vivia num palácio cercado só de coisas de vida, de qualidade, de beleza, de música, de saúde, de juventude, de vida. Porque o seu pai o trancafiou ali e o mosteiro o palácio tinha ordem para não deixar ele perceber nada que fosse ligado ao processo da dor. Porque o pai tinha recebido uma informação que ele seria um grande líder espiritual, e o pai queria que ele se dedicasse ao reinado, que ele administrasse o reino, o patrimônio do pai. Né? Até que um dia a porta do palácio ficou aberta e Buda sai, né? E ele é levado pelo cocheiro, né? Na carruagem, o cocheiro está levando o príncipe Siddhartha Gautama, que ele se depara com 3 situações. Com a dor, um doente, né? Com a velhice, um idoso, e com a morte, alguém que estava sendo levado para o crematório. E ele indaga para o cocheiro, o que é isso? Olha, interessante o cocheiro. É aquele que leva a carruagem, é o senhor do destino, aquele que te conduz, e ele recebe, então, essas orientações. Olha, aqui nós estamos diante da dor, aqui nós estamos diante da velhice, aqui nós estamos diante da morte. E ele indaga, então existe isso tudo? Aí ele começa, então, o seu processo de reflexão. Né? Entrando em si, ele começa a meditar. E o que ele começa a meditar? Por que a dor? Por que a velhice? Por que a morte? Os grandes porquês da vida. Né? E ele, de tanto meditar, ele chega ao caminho do meio. Ele fala que esse método, a yoga que ele buscava, né? Se a gente pode dizer assim, esse aí um yoga, entre aspas, né? Porque não estamos falando que ele vivia o sistema real ou da yoga, né? Então, ele entra em si e ele começa, então, a perceber que o motivo da dor geral, do sofrimento, de dukkha, o motivo antes de tudo, que ele é real. O sofrimento existe, é universal. Segundo, ele indaga por que existe esse sofrimento. E ele, então, chega à conclusão. A segunda lei, o sofrimento existe por causa da ignorância, por causa do apego. Não o desejo em si, porque o desejo é uma coisa boa, né? Eu desejo fazer essa palestra para você. Eu desejo compreender a yoga. Isso é um desejo positivo. Mas quando o desejo é negativo, é de apego, de não querer soltar, de não querer libertar, de querer só para você, aí é que gera a dor. Então, o Buda diz,
existe a dor. A dor existe por causa desse apego. Tanha é a palavrinha, né? O palitanha. E ele então pergunta, a terceira nova verdade, podemos nos libertar desse desejo desenfreado, desse apego? Aí a resposta é sim. Qual o caminho? Aí ele apresenta o caminho óbvio das oito etapas da vida. 8 etapas, que é do falar correto, do pensar correto, do investigar correto e etc. Que podemos resumir em ética, meditação e sabedoria. Então, se você praticar a meditação, se você tiver uma vida de ética, não confunda ética com moral. A moral é passageira. Né? A moral muda de um país para outro, de uma época para outra. Numa época só podia vestido, na outra a mulher pode usar calça comprida. Numa época era proibido biquíni, maiô, biquíni, essas coisas. Então isso é moral. Né? A ética é a conduta em que só poderá, nessa conduta, você ser ajudado e o outro ser ajudado num bem coletivo. Isso é ética. É viver em sintonia com a coluna principal da lei divina. Então, quando você tem essa vida de ética, você passa a ter a sabedoria. Sabedoria é completamente diferente de cultura, de erudição. Sabedoria aí vem de saborear, da experiência sua de vida. Em síntese, podemos dizer que é isso que queremos aqui apresentar para vocês. É lógico que nós vamos fazer todo um caminho, toda uma didática, para ficar mais fácil, para termos esse aprendizado dessa super yoga, né? Dessa super união divina que nós encontramos na obra do nosso querido Chico Xavier. Então, inicialmente, nós temos o seguinte, vamos lá, vamos aqui primeiro para a apresentação do nosso slide, né? Repare que eu inicialmente estou querendo falar dessa real qualidade. Não é uma qualidade qualquer, né? Não é uma qualidade que se compra ali numa tendinha e etc. Né? Aliás, como lá na parábola das Virgens Loucas, da Virgem Prudente. Né? Se você quiser o óleo do amor, você tem que ter ele preservado dentro de você. Não é sair comprando, né? Porque isso não existe. Então, eu quero falar de uma real qualidade de vida. Bom, como serão os passos aqui da nossa palestra? Nós vamos primeiro apresentar o significado da vida, ou o conceito da vida. No aquém, aqui no nosso mundo, e no além, no mundo de lá. Depois, qual é o conceito de saúde? O que é saúde? E saúde no sentido bem assim do dicionário, né? Vamos falar do equilíbrio dos opostos, da vida biológica e da vida energética, porque nós temos essas duas grandes correntes da yoga, entre muitas outras, né? Que é a Hatha Yoga e a Raja Yoga. Então, o conceito de energia e de corpo, de matéria, é muito importante, e aí não temos que apresentar num todo, e num todo para se harmonizar e ser saudável. Para isso, nós vamos falar da vida emocional, da vida intelectual, da vida espiritual. Vamos falar da lei divina, dizendo que existe uma lei que dirige tudo, logo tudo caminha para o certo, tudo está certo, porque está sobre a imanência divina, né? Há uma organicidade cósmica. Nós vamos falar dessa super yoga como esperança e alegria, para mostrar que não é um processo de dor. Quase sempre as pessoas falam em yoga como muita dor, com muita restrição, com muito sofrimento. Né? Nós, sem negarmos o sofrimento, nós vamos mostrar que o caminho tem que ser de esperança e tem que ser um caminho de alegria. Né? Vamos apresentar também a ideia da música para te aliviar no estresse. Vamos falar do conceito de Maya, que é o apego, que é a ilusão,
da gente achar que é dono das coisas e que estamos na realidade da vida. Vamos falar da família universal, dessa unidade coletiva. Vamos falar dos hábitos da compaixão, transformar a compaixão em instinto, né? Que a compaixão que é uma misericórdia, mas uma misericórdia consciente. Vamos falar como que a gente pode fazer uma reposição energética no nosso organismo. Vamos falar do bálsamo. Olha como eu estou colocando como bálsamo, como terapia, como medicamento, o perdão, que para o nosso nível é um instrumento mais importante de transformação e de ajuste espiritual. E, por fim, concluiremos com a alegria do amor. Assim, podemos dizer, ser mar de longa, né? Vamos entrar no nosso conceito. Inicialmente no nosso conceito de vida, né? Queremos falar aqui do homem integral. O homem integral, na sua totalidade. A yoga agindo em todos os corpos do homem, em todo o seu complexo, na sua totalidade. Então, vida aqui, não estou falando da vida física, nem estou falando só da vida espiritual, mas de todo o desdobrar podemos dizer assim, dos corpos da vida. Então, inicialmente, a nível biológico, que é do nosso corpo físico, o seu planejamento, a sua genética, a sua tendência. Então, você pode ter já uma tendência orgânica para uma determinada situação, o outro para uma outra situação. Isso já começa com as diferenças no nosso corpo, na raça, na cor e, inclusive, na nossa saúde, na predisposição para determinadas situações. Nós vamos falar do corpo energético, que é a nossa aura, onde que nós temos a sede das sensações, a sede do nosso prazer e da nossa dor. Então, as sensações estão ligadas na aura. Quando há desencarnação, esse duplo etérico ele se desfaz, diz Kardec que ele volta para o laboratório da natureza. E o corpo físico fica insensível. Então, há uma unidade entre o corpo físico e esse corpo energético. Há uma unidade entre o corpo físico e a aura ou duplo etérico. A aura é a manifestação de tudo aquilo que nós ingerimos e nós colocamos para fora por todos os nossos orifícios, por todos os nossos poros, dando uma ideia de luminosidade em torno de nós. Os minerais têm, os vegetais, os animais, os homens, os desencarnados têm também. Então, conforme que a gente se alimenta, tudo é transformado em caloria, e a caloria passa pelo nosso organismo e é colocada para fora. Depois, né? É eliminado pelo suor, pela urina, pelas fezes e pelas energias que saem do nosso corpo. Nós temos também o ar que a gente respira, o prana, que é absorvido pelo organismo, pelo sangue, corre por todo o organismo. Depois é colocado para fora também. Nós temos o magnetismo humano, o magnetismo espiritual. No fundo, tudo aquilo que a gente ingere é processado e é colocado para fora. Essa é a energia que nos cerca, então, que é a nossa aura ou duplo etérico. Então, eles estão ligados, corpo físico e duplo etérico. Depois nós temos o corpo emocional, que é o corpo astral, o corpo das nossas emoções. As nossas emoções são mutáveis. Tem hora que você tem uma emoção de tristeza, tem hora que você tem uma emoção de raiva, você tem uma emoção de paixão, você tem uma emoção de amor, de ódio. Então, as nossas emoções mudam. A nossa intelectualidade é o corpo mental com forma, como falam os nossos irmãos de filosofia, ou como falam os orientais, o rupa, o corpo mental com forma, como nos fala André Luiz no livro Evolução e dos Mundos, na página 25. Esse é o corpo mental em que mostra o nosso mundo racional, o nosso mundo de processamento do pensamento.
aonde nós temos, então, os níveis, a dimensão, pensamento e os seus níveis. Né? Quando você era criança, você tinha um interesse mental, depois, quando você ficou jovem, passou por um interesse, agora você tem um outro interesse mental. Os pensamentos mudos, eles ficam oscilando como um macaquinho pulando de galho em galho, e a gente continua sendo a gente mesmo, que é esse lado espiritual, que é o corpo causal, o corpo que causa tudo, que é o espírito em si, a centelha anímica, a centelha etérica, a centelha divina, como nos fala no Livro dos Espíritos, nas perguntas 88, 139 e 613. Então, esse espiritual, ou o espírito em si, que é o corpo causal, que causa tudo, ele coordena esses outros 4 corpos. O corpo biológico, ou o corpo físico, o corpo energético, ou duplo etéreo, ou aura, ou o corpo astral, que é o corpo das emoções, e o corpo intelectual, que é o corpo mental, com forma. O corpo espiritual é chamado de corpo causal, ou a roupa, o corpo mental sem forma. Porque é essa ideia de centelha, né? Centelha anímica, centelha etérica, centelha divina. Ora, o que é o homem integral e o que a yoga, essa terapia, ela se preocupa? Em cuidar dessa totalidade, desse conjunto. Porque não podemos apenas cuidar de uma parte. Nós estamos aqui encarnados, estamos nessa totalidade, e essa totalidade precisa ser resgatada, precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser absorvida para o melhor, pelo processo da evolução. Não é degradar, é evoluir. Não é materializar, é rarefazer. Né? Por isso, nós mostramos aqui nessa setinha que há uma interseção em todos esses corpos. E se há uma interseção, uma ligação, eu preciso agora ter uma metodologia que a gente está chamando aqui de Super Yoga para tratar desse conjunto. Muito bem. E aí vamos, então, para o conceito de saúde. Vamos olhar no dicionário, né? Por exemplo, o dicionário de etimologia do Antônio Geraldo da Cunha, ele dá o seguinte significado. Saúde vem do estado de são, de salvação, de salus, no sentido de saudavelmente, como era conhecido já no século XIV. Então, repare, é o mesmo princípio, saúde e salvação. Só pode ser salvo aquele que tem saúde. Então, a saúde que nós estamos querendo falar aqui não é saúde só de um departamento, do corpo, por exemplo, ou da sua emoção. É do conjunto, mas uma saúde tal que se harmonizou tanto pela terapia, no caso da Super Yoga, que chegou à ideia de salvação, de perfeição, do ser perfeito como o vosso Pai é perfeito, como está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, na frase de Jesus no Sermão do Monte. Por isso que Allan Kardec fala, fora da caridade é nossa salvação. Como essa palavra no original é ágape, a caridade é o amor, fora do amor, e Deus é amor, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não há salvação. Só tem um jeito, eu voltar a ser saudavelmente aquilo que eu era na minha origem, a imagem e semelhança de Deus. Deus sendo amor, eu sendo plenamente amor. Por enquanto que eu não for plenamente amor, essa é a Super Yoga, agora sim, por enquanto que eu não for plenamente amoroso, na definição de que Deus é o amante, nós somos o amado, né? E Deus é o amor, o Pai é o amante e o Filho é o amado. Então, nós temos, como nos explica o Pastorino, né? O amor, o amante, o amado. Aí, quando há essa unidade plena, você está na saúde. Ou melhor,
está salvo. Saiu do antissistema e mergulhou no sistema, no mundo da harmonia. Muito bem. E aqui já começa um caminho aqui de alguns exercícios bem conhecidos na yoga, né? Nós temos, para início de conversa, que nós temos que equilibrar os nossos opostos. A vida, ela caminha sempre com altos e baixos, são as ondas, né? Tem a crista da onda e tem a depressão. E nesses opostos, esses opostos a gente precisa harmonizar. E como que a gente harmoniza as nossas carências com os suprimentos? Inicialmente, cuidando da nossa alimentação. Aqui não só eu quero falar da alimentação física, uma alimentação balanceada, equilibrada. Você sabe que, de uma forma assim, bem simples, né? O sangue, quando você está se alimentando, né? Se alimentou, e quanto mais pesado o alimento, mais a necessidade do sangue para fazer a digestão e a assimilação daquelas calorias no organismo. Então, o que nós precisamos entender é que o nosso mundo é psíquico, o nosso mundo é nervoso, o nosso mundo é espiritual. E se eu gastar todo o meu sangue, ou colocar todo o meu sangue para a digestão, eu não vou ter a saúde mental devida, a saúde espiritual devida. Então, quando em yoga a gente fala na moderação da alimentação, é antes de tudo visando fazer uma melhor circulação do sangue, deixando o psiquismo mais livre para ele se harmonizar. Porque o grande problema não é o corpo, o grande problema está no espírito. O espírito que se desarmonizou. E aí, numa reação em cadeia, ele vai e desarmoniza o corpo. O corpo é desarmonizado porque o espírito é desarmonizado. Quando diz, a carne é fraca, é porque a carne é fraca, porque a personalidade foi criada lá pelo aquele corpo causal, que entrou em processo de queda. E agora precisa se reharmonizar. Então, eu tenho que deixar uma energia bastante livre para esse desenvolvimento psíquico. Senão, eu só vou ficar no desenvolvimento biológico. O problema não é encher o corpo, né? Por isso que diz Pietro Baldi, o santo tem um quê de magro, o santo tem um quê de transparência, de diminuir a quantidade para ter a qualidade. Outra coisa com relação ao alimento, lembra o nosso Chico Xavier, que nós estamos na época da totalidade, evidentemente baseado na saúde de cada um. Da totalidade, não suprimir, porque nós precisamos de tudo, né? Tudo tem o seu papel. Para muitas pessoas, até a carne ela é significativa ainda para as suas necessidades biológicas, né? Psíquicas, energéticas, né? Por isso que diz o livro dos Espíritos, na pergunta 723, que o homem, sendo animal, vive do animal ainda, né? Mas você pode ir rarefazendo e mudando as suas qualidades, tudo dentro de uma saúde, né? E também nós temos que ver que o excesso de drogas e de bebidas, por exemplo, né, de alucinógenos, isso prejudica também a tua saúde psicológica, porque você não se mantém em equilíbrio. Então, saber o que come, saber o que bebe, antes de tudo, caminho do meio, moderação, não adianta exagerar, nós não estamos na Índia, nós não estamos no Oriente, em que lá você tem um tipo de vida, mas buscar moderação e equilíbrio, até para você não ficar desajustado, e o próprio Ocidente nosso não é preparado ainda para isso, e aí você buscar uma alimentação rica. Quanto mais rico for o teu prato, quanto mais for colorido, quanto mais ele tiver verduras, legumes, proteínas, carboidratos, né? Mas tudo dentro de uma quantidade e qualidade
e, de preferência, muito bem balanceado, é aí que você chega à harmonia desejada na alimentação. Uma outra coisa é a respiração. Evidentemente que existem aquelas técnicas da Índia, né, o pranayama, de profundos recursos de respiração. Nós não negamos nada disso, sabemos o quanto é importante. Se você faz e tem condição de fazer, o faça e seja feliz. Mas aqui nós temos que partir das coisas mais simples, mais básicas, né? Vamos lá. Tudo começa com a respiração, né? E Deus soprando sobre as narinas de Adão, né? Então, tudo começa com o hálito divino, com o ar divino. É pela própria respiração que até há pouco tempo sabia se a pessoa estava encarnada ou não, se estava viva ou não, né? Se ela respira, tem vida. Quando ela tem dificuldade de respirar, nós temos a dispneia. E a dispneia é um estado de emoção exacerbada, em que ele está muito aflito. Por isso que quando uma pessoa está muito agitada emocionalmente, a gente fala, calma, respira. E aí nós temos algumas coisas básicas que nós podemos fazer simples, né? Você pode começar com exercício. 5 a 10 respirações em cada uma das narinas, né? 5 de um lado, 5 do outro, depois passa para 10 de um lado, 10 do outro. Respira. Imagina que está entrando o prana, a energia solar, a energia de vida no teu organismo, o magnetismo humano vindo de outras pessoas, ou das plantas, que é o ectofitoplasma, ou o ectomineroplasma, ou o ectozoplasma vindo dos animais, que essa energia está entrando, está percorrendo todo o seu corpo, depois você está exalando. Fazendo mais 5 vezes isso, depois fazendo mais 10 vezes, com a mente em paz, serena, sentado numa posição confortável, relaxado, né? Nada de uma posição meio dolorosa, que te complica, que você ainda não está acostumado. Só em fazendo isso, você vai se sentir melhor. Comece a fazer isso na prática das suas orações, né? Você vai fazer a sua oração, que é muito comum aqui no Ocidente, vai fazer a sua oração, vai fazer a sua leitura, vai fazer o seu trabalho diário, antes de você sair de casa, quando você chega, um pouquinho antes de dormir, né? Então, respira. Imagina começar o dia assim, diz o doutor Bezerra de Menezes, né? Bem cedo. Olha como é que ele fala onde estava a saúde, né? Bem cedo, antes do sol nascer, na hora que está aquela aurora que está começando a nascer, você respira o ar da natureza, como os indianos fazem isso na beira do Gange, respira, se alimenta daquele prana e coloca para fora. E busque naquilo, nesse exercício, a calma, a tranquilidade. Depois vem as posturas, as asanas, os exercícios, né? Não pensa que é porque faz aqueles exercícios todos que você vai ser muito bom. É lógico que esses exercícios todos ajudam e permitem o fluir da energia cósmica, da Kundalini, da energia divina que está enroscada em nós. Mas vamos lento, né? Vamos devagar, né? O exercício só de sentar confortavelmente, de alguma forma mantendo a sua atenção, deixando a sua coluna vertebral erecta, ou relaxando de forma leve, tranquila, né? Mas não aquele relaxamento preguiçoso, em que vai te acabar te levando, não para uma concentração, mas para um descuidar do corpo, que depois até pode te trazer um mal-estar na coluna e etc., nas pernas. Apenas o exercício de ficar confortável, o exercício de caminhar. Meditar caminhando, fala a sabedoria, principalmente que nós aprendemos vindo da genialidade do Vietnã, né? Lá do Oriente. Então, o caminhar meditando, a forma que a gente vai andando normal, respirando, observando a natureza, vendo o mar, as árvores, vendo os pássaros, e caminhando. E depois, se puder, vai contando um pouco seus passos. 3 passos, uma respiração.
né? E assim, 5 passos, uma respiração, uma exalação. Então, levemente, tranquilamente, são os exercícios para você começar a ter uma real qualidade de vida. Não adianta exagerar, tem que ter paciência. Quase sempre diz o mestre, o querido orientador, mestre nosso Senhor Jesus Cristo, não, o querido orientador, o professor Huberto Roden, né? Que a gente evolui muito pouco em tempos muito longos. Então, se é assim, vamos devagar. Por isso, a lenda de Narada, né? Eu queria contar aqui para vocês. Narada é um grande santo hindu, né? E ele estava a caminho para se encontrar com Brahma. E ele encontra um homem comendo, bebendo e dançando, com muitas mulheres debaixo de uma tamareira, de uma árvore. Muito bem. Quando ele passa, o homem para e pergunta para ele: Narada, para onde você está indo? Eu vou me encontrar com Brahma. Ah, então faça um favor para mim, ó grande santo. Pergunta a ele quantas reencarnações eu ainda tenho para chegar à perfeição, ao nirvana. Ele, eu perguntarei. Segue seu caminho, encontra um monge meditando. O monge estava meditando há tanto tempo que já tinha um formigueiro debaixo do bumbum dele, ele nem sentia mais o formigueiro, porque estava tão voltado para o lado espiritual que já tinha o domínio do lado físico, né? E ele sai do transe e pergunta para Narada onde que ele ia, e Narada fala a mesma coisa, estava indo se encontrar com o Brahman. E ele pergunta, então, indaga quantas reencarnações eu ainda tenho para me libertar. É assim que Narada volta, e trazendo as devidas informações, encontra aquele homem lá, comendo, bebendo e dançando com as mulheres debaixo da tamareira. E o homem pergunta, Narada, qual é a resposta divina? Estou muito interessado em saber. E Narada diz para ele, olha, está vendo essas folhinhas da tamareira aí? Ó? Quantas folhinhas tem aí? São quantas encarnações você vai ter? Né? Pergunta 169 do Livro dos Espíritos. As reencarnações são muito numerosas. Pergunta 168. O espírito reencarna para até que se ate limpo de todas as impurezas. Então, ela é muito, realmente demorada, muito numerosa. E ele fica muito feliz. Continua cantando, dançando, bebendo com as mulheres e dizendo, oh, em breve eu me libertarei. Repare que ele já tinha adquirido a paciência, faltava outras e outras e outras virtudes para adquirir. Quando Narada passa e o monge estava ali meditando. Diz lá a lenda que ele já tinha agora 2 formigueiros, de tanto que ele meditava, né? E ele sai do transe e pergunta, Narada, qual a resposta? Narada diz para ele, Brahman falou que você só tem mais uma encarnação você vai se libertar. E ele levantou, chutou os formigueiros, reclamou contra Brahman, reclamou contra Narada, como Deus está sendo injusto comigo, eu me esforço tanto, ainda preciso de mais uma encarnação. Repare que ele já tinha adquirido muitas e muitas virtudes, ele só não tinha ainda adquirido a paciência dele. Então, o que é o yoga, essa super yoga? É você ir, em cada passo, ir conquistando uma virtude. Agora, calma lá com essa coisa das virtudes, né? Porque as virtudes também não deixam muito vaidoso. Você achando que você tem uma virtude, e aí, nesse caso, você se achar melhor que o outro. Calma, porque, como nos diz Alberto Schweitzer, né? Que ganhou o Prêmio Nobel da Paz lá no seu trabalho assistencial no Gabão, né, na Etiópia Equatorial, numa visão de cristianismo profunda, diz Alberto Schweitzer, muita gente está aí, ó, para me avisar, para me orientar contra os meus defeitos. Mas, Senhor, quem me libertará das minhas virtudes? De você se achar que é melhor que o outro, que você já conquistou uma glória e que o outro não tem, e que você merece, por causa dessa virtude, passa a ter algum mérito. Virtude não é mérito.
Virtus é de força, né? Força, capacidade, né? De virilidade. Virtude não é mérito, é dever, é lei divina. Não é mais nada do que a própria obrigação você ser santo. Você que está doente perdeu essa qualidade de harmonia. Você e todos nós, né? Perdemos essa capacidade de harmonia. Então, readquirir a virtude, readquirir a força, readquirir a saúde, não é vantagem. Deus não está te devendo nada por causa disso e nunca vai te dever nada. Né? É você que tem que conquistar aquilo mesmo que você perdeu. Saldar as suas dívidas, né? Acertar o seu crédito lá no banco divino. Né? Muito bem. E aí vem como conquistar isso tudo? Com uma medicina integral. Lembra-nos os 4 evangelhos de Rustem, que agora tem uma edição no Ibis maravilhosa, em um único volume, que eu recomendo a todos, e que tem um índice remissivo incrível índice remissivo, feito pelo nosso querido Júlio Damasceno, né? E a obra agora ficou lindíssima, numa edição encantadora que a equipe abençoada do Ibis nos proporcionou, o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Ibis. Fiquei em Goiânia e em Brasília. Né? Muito bem. Mas a obra Os 4 Evangelhos de Rustem, no item 11, no número 11, lá nos itens de 1 a 3, fala que nós temos que ter uma medicina integral. Ora, desde lá, antes nós estávamos falando do homem integral, a medicina também, a terapia tem que ser integral. Não é porque você está fazendo yoga que você também não vai ter que ter a alopatia. A alopatia tem um papel nela. Naquela hora em que você precisa dela, ela está lá também para te ajudar, sem exagero. A homeopatia também, mas nem tudo é também só homeopatia. Você, às vezes, precisa da homeopatia. Né? O magnetismo, tanto o magnetismo humano, como o magnetismo espiritual, o magnetismo humano, principalmente através dos passos, por exemplo, né? Do reiki e outras técnicas interessantes, mas sem exagero, não é pela muita quantidade de passe que você vai conseguir ter essa saúde. Por isso que hoje várias instituições abençoadas já falam assim, você precisa do passe, né? Porque também você pode, é igual tomar, como me lembra o meu médico, meu cardiologista Jorge, não adianta tomar muita vitamina, você vai perder tudo pela urina, tem que ser proporcional à necessidade do dia, né? Muito bem. E depois também uma outra medicina que você precisa é do ESP, da percepção extrasensorial, ou melhor, da mediunidade. Desenvolver a mediunidade, porque todos nós temos mediunidade. No mínimo, desenvolver aquela que é a mais importante, que é a sua intuição, que é a mediunidade do futuro, que vai ser manifesta pelo órgão que precisa ser desenvolvido do futuro, que é a glândula pineal. Então, nesse desenvolvimento espiritual da sensibilidade, da vida espiritual, é que você vai ter a saúde plena. Porque você é espírito, você é corpo causal, você é a roupa. Logo, você tem que se preocupar, antes de tudo, em como conquistar essa visão, esse olhar e essa saúde também espiritual. Então, cuidar da sua mediunidade, o desenvolvimento da sua sensibilidade é muito importante. Como que a gente desenvolve a nossa sensibilidade? Já falei aqui, alimentação, respiração, exercícios, ir no campo, ir na praia, ouvir música, mas, antes de tudo, entre outras coisas, o gesto de bondade. Né? O gesto de bondade, o amor, é tudo aquilo que vai te ajudar a você ter uma melhor mediunidade, uma maior sensibilidade, que é a mediunidade consciente, porque essa é a mais elevada de todas, porque você não perde a sua capacidade de interação e você passa a ser um coparticipador em plano maior, para coparticipar. Né? Os espíritos dão a nota e você toca a sinfonia. Passa a ser um instrumento preparado
Quanto mais nós nos preparamos com a nossa cultura, com a nossa bondade, com a nossa respiração, com a nossa alimentação, nós vamos sendo instrumentos melhores nas mãos da espiritualidade. Aliás, é o que nos lembra Erasto e Timóteo numa única mensagem dada no Livro dos Médiuns. E é interessante que o nosso Pietro Baldi cita um pedaço dessa comunicação espiritual no seu livro As Noures, né? Erasto, Timóteo, Pietro Baldi e Allan Kardec. Olha que quarteto, hein? Que beleza. Muito bem. Mas eu queria falar assim, mas e aí de tudo? Eu estou muito cansado, a vida aqui é muito corrida, eu chego do trabalho muito cansado, e aí chega de tarde, eu estou, às vezes, um bagaço, só tenho, às vezes, 3 minutinhos, 5 minutinhos, porque depois eu tenho que levantar e ir para a faculdade, ou para ir para um segundo emprego, e etc. E aí? O que fazer? Então, a Índia, já milenar, né, já te deu o relaxamento mais importante, que aqui para a gente do Ocidente é muito bom. Deita de forma relaxada como um tigre. Observa o seu cachorrinho como dorme, né? A tranquilidade do gatinho para dormir. Assim, ó, se entrega à natureza. Se entrega relaxadamente. E se puder, assim, numa posição boa, gostosa, faça a sua prece, a sua entrega, o seu pensamento positivo, e veja como o batimento do seu coração, ou os batimentos, veja como a sua respiração vão se harmonizando e vão formando um conjunto que lembra até uma musicalidade, né? Uma sinfonia. Muito bem. Continuemos. Como tratar da vida emocional? O que acontece é o seguinte, quando eu só penso em mim mesmo, ou me inflamo comigo mesmo, essa é uma emoção doentia, que é a emoção do ego, em que você pensa assim, primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu e sempre eu. Então, podemos dizer que essa é uma paixão por você mesmo, logo é uma inflamação. Porque a energia fica fechada em você mesmo, você fica inflamado. Uma doença. É prejudicial. Porque a energia não é liberada. Existe também a do eu e do tu, que é a pessoa que está apaixonada, né? Eu estou apaixonado por aquele passarinho, né? Eu prendo ele na gaiola. Eu só quero saber, no fundo, mais de mim. E quero que o outro esteja ali comigo para me servir. Eu acho muito engraçado aquela música maravilhosa, talvez a música mais linda do cancioneiro popular brasileiro, que é Carinhoso, né? A música de Pixinguinha, né? Letra do Barros, né? Então, nós temos lá que ele diz assim, vem, eu quero, vem sentir o meu calor, o calor dos lábios meus e tal, vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim, então, serei feliz, bem feliz. Ele não quer saber se o outro vai ser feliz, se o outro vem e quer ficar com você. O outro até foge, né? Tu não fugirias mais de mim se soubesse o quanto eu te amo, você não fugiria mais. Então, o outro quer fugir, o outro necessariamente não quer ficar, né? Mas ele diz, né? Vem, porque só assim eu serei feliz. Ora, repare que aí é a paixão. A paixão é você querer ser feliz, mas utilizar do outro para a sua felicidade. Mas isso é um processo de prisão. Acaba havendo a decepção, a desilusão, quando você percebe que o outro não fica mais no seu campo magnético, não fica mais amarrado aos seus interesses, você cai na desilusão. Estou desiludido, é um mal de amor, eu estou sofrendo e tal, porque é o apego desenfreado. Né? Muito bem. E aí nós temos o terceiro nível da vida emocional, que esse que é melhor, que é o nós. O nós. Ama ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, agora você vai, não só você, porque é a si mesmo, né? Ama o próximo como a si mesmo, amar a você,
amar o outro e depois amar a coletividade, amar o todo. E agora você vai começando a sair de você, vai ficando na sua família, vai saindo da família, vai abraçando o país, vai abraçando a sua raça e etc. Daqui a pouco, toda a humanidade, sem fazer nenhuma fronteira no campo emocional. O amor quer sair, o amor não pode ser prisioneiro. O amor precisa ser liberado. E nós fomos criados em amor. A nossa natureza é amor. Quando você freia o amor, bloqueia o amor, você fica num complexo, ele fica fechado, é uma energia como se fosse um nó embaralhado. E aí agora precisa soltar. E às vezes demora, né? E como demora, e como dói. A gente vê nas terapias como as pessoas chegam sofridas, né? Doloridas, porque estão embaralhadas no amor. Por isso a palavra desenvolvimento. Tirar o envolvimento, você fica todo envolvido, cheio de nós cegos, que até soltar tudo vai ficando um processo muito demorado, mas se consegue, esse é o objetivo da vida, e o método da Super Yoga te leva a isso, encontrar esse grande nós, libertador. É a sapiência, né? O Homo sapiens. Realmente nós somos inteligentes e eu não só tenho vida biológica, não só tenho vida emocional, mas eu tenho vida intelectiva. E a gente precisa alimentar o nosso intelecto, precisa estudar. É importante ter um curso universitário, é importante ter um mestrado, um doutorado, estudar, aprender as leis da vida. Agora, olhe bem, eu tenho uma ciência que eu quero saber só dos interesses, observar o outro para aprender com o outro para eu tirar vantagem própria. E utilizar para um bem-estar, né, de tal forma superficial que é apenas para o corpo e não para aliviar a alma, como lembrava Galileu Galilei, Bertold Brecht botou na boca dele numa peça de teatro. Eu sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Mas a canseira maior é a canseira de não saber de onde veio, para onde vai, porque sofre com o objetivo da vida. Né? Então, antes de tudo, uma ciência que te ilumine. Aquilo que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, quando ele fala a ciência incha e o amor satisfaz. Quando há uma divisão entre ciência e amor, que a ciência não é amorosa e não está ali para servir em nome do amor, aí nós temos algo que incha e não que satisfaz. Por isso que a verdadeira ciência é aquela que integra. Nós vimos lá, estamos vendo aí com o nosso Leonardo da Vinci, né, quando nessa figura do homem vitruviano, que já era da época, quando ele foi reencarnado em Roma, né, que ele apresenta esse homem integral. Aí, olha, o homem, as 5 pontas, né? O homem biológico, o homem emocional, o homem energético, o homem racional, o homem do pensamento, né? O intelectual, e o homem espiritual. Então, a união biológica, energética, emocional, intelectual e espiritual, formando aí um homem vitruviano, um homem aberto, um homem cósmico, né? Ele tem a cabeça levantada, os braços levantados, os pés fora da terra, num processo de desenvolvimento espiritual. Contrário do sapo, como nos lembra Emmanuel, né? O sapo, coitadinho, o sapo ainda está num processo ainda bastante lento, mas o sapo está com as pernas para baixo, a cabeça para baixo. Já o boi tem só as 4 patas para baixo, mas a cabeça está para cima. E a gente, essa é a vontade que o plano espiritual deseja, essa é a saúde que se espera de uma ciência integrativa, que a gente tenha as pernas fora do contato do chão, né? Vivendo no mundo sem ser do mundo, como nos fala a carta de Tiago, vivendo no mundo sem ser do mundo, com os braços amplos, com as mãos de comunicação comunicativas, com verdadeiras antenas que captam e
e transmitem, né, as mãos como processo, então, de recepção e de transmissão, e a mente como processo de unificação com a emissora divina. Essa é a ciência, realmente, que fará do homem inteligente mais inteligente, da verdadeira inteligência. É completamente diferente dessa daqui da ego-vacuidade, né? O que é a ego-vacuidade? Repare que esse personagem que nós estamos vendo aqui, né? Ele é um personagem meio cheio de si, né? Olha que coisa. Ele é muito cheio de si. Ele acha que nesse saber ele é melhor que o outro. É isso que Paulo está dizendo, ó, tem a ciência que incha, mas falta o amor que satisfaz. E como é estranho, né? A pessoa pensar que é o dono da verdade, que sabe tudo, né? E já está lá, olha, na sabedoria milenar, né? Que Platão nos imortaliza através das bênçãos de Sócrates. Só sei que nada sei. Essa é a ideia. Só sei que nada sei. Não adianta que a gente não é o dono da verdade. Muito bem. Então, a necessidade dessa ego-vacuidade é se esvaziar de si mesmo. Nós temos o ego e o eu, né? O eu divino, que é o corpo causal, e o ego, que é a personalidade, que é a máscara. O que acontece é que a gente precisa esvaziar. Por isso que disse Jesus, quando quiser orar, entra no vosso quarto, fecha a porta, não precisa orar muito, porque o Pai está no segredo, sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Então entra lá, não precisa falar muito. Então a gente não tem que ensinar a Deus, a gente tem que parar para ouvir Deus. Aí a colocação do salmo. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Orar verdadeiramente não é sair falando, é, antes de tudo, colocar a antena da mente aberta para captar a emissora divina. A emissora divina que tem que tocar para o seu internet, que é a resposta. Porque a gente senta às vezes para orar, fala, e não para ouvir Deus. E aí, o que ele tem para dizer diante daquilo tudo? Né? Por isso que eu tenho que fazer uma ego-vacuidade, como ensinava o professor Bertoldo, esse esvaziar do ego para poder ter a utilidade do vazio. Por isso a palavra orador. Orar quer dizer orador, né? Orar, oris, né? Que quer dizer abrir a boca. Se você está com a boca cheia, você não pode falar. Se você está com a boca cheia, não pode botar mais alimento. Se o vaso está cheio, você não pode botar flores ali. Então, se essa sala aqui tivesse cheia, eu não poderia usar esse espaço em benefício de uma palestra, por exemplo. Então, a necessidade de se esvaziar para se planificar. Então, é no vazio, na humildade, agora entendo. Na humildade é que eu me esvazio e eu posso ser planificado do divino. Então, a super yoga pede isso. Seja humilde, se esvazia de você mesmo para você ser planificado da saúde cósmica. Muito bem. Ora, essa é a vida espiritual. Lembra que nós falávamos lá de corpo biológico, corpo energético, corpo emocional, corpo intelectual e corpo espiritual, o corpo causal ou a roupa. Né? Esse é o tal do espírito que tem que ser santo. Esse é o espírito santo verdadeiro, que é a nossa origem, é a centelha, que eu falava, centelha anímica, centelha etérica, centelha divina. E nós temos que ter essa visão de felicidade. Agora, repare como que nós nos encontramos hoje, até para um religioso comum. Ele é religioso. Ele tem aqui essa visão aqui, meia como nessa pintura aqui do nosso Miguel Ângelo, né? Da criação. Né? Ele acredita em Deus. E ele sabe que é ele, que é um homem. E Deus é o seu criador, e ele é a criatura.
Mas repare que é uma separação entre ele e Deus. No monoteísmo, ele acredita que Deus não é ele. Deus está fora dele. Deus o protege, o ampara, o governa, mas está fora dele. E ele está do outro lado, como um ser fraco, precisando da ajuda divina. Ora, o que essa super yoga faz? Ela faz uma integração sua com Deus. Já não é mais você, como falou Paulo. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver. É Cristo. Ou como falava Santo Agostinho, Senhor, eu te procurava em todas as religiões, em todas as filosofias, nunca te encontrei. No entanto, dentro de mim, eu tão longe de ti, Senhor, como pode? Como é que tu estava em mim e eu longe de ti? Então, aí agora você descobre que você e o Pai são uma só pessoa, né? Uma só alma, como diz Jesus, né? Deus é um. Está lá no Shema, na oração, né? Ouvir, ó Israel, Deus é um. Em outra passagem, ele diz, eu e o Pai somos um. Em outra passagem, ele diz, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e é o Pai que faz as obras. E um dia compreenderemos que todos estão em mim, estão no Pai. Olha, essa é a colocação agora não mais do monoteísmo, mas de um monoteísmo mais profundo, que é o monismo, que é a integração. E quando há essa integração, esse casamento, essa unificação da alma com Deus, chegamos à felicidade, que é o conceito lá que o Cristo coloca das bem-aventuranças, que é a palavra original lá da Índia de sânscrito, que é Ananda. Ananda, que é a melhor tradução para bem-aventurança ou felicidade. Bem, mas já vamos começar então agora com os exemplos do nosso Chico Xavier, e eu falei para vocês que eu ia me utilizar, na medida do possível, de personagens mais normais, né, da vida, do dia a dia, né? E aqui nós temos o caso do nosso Napoleão Carlos Ferreira, né, que, novo ainda, né, desencarnou de acidente de carro e está no livro Entre Duas Vidas. O que ele fala lá? Tudo certo. Ele está mandando essa mensagem para os familiares, né? Em certa altura ele diz assim, perdoa-me, papai, se não atendi à sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, papai, nem de desobediência a seu carinho. Julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Então é muito interessante, né, que as pessoas falam, cuidado, não sai, não faz isso, ai, olha, é inconveniente. Realmente nós temos que ver se aquilo é conveniente ou não, porque nós não podemos desafiar as leis divinas, né? Porque eu confio na lei que eu vou pular do 10º andar de um prédio, não tem lógica, né? Ou já sei que ali tem bandidos, eu não vou desafiar e passar ali no meio daqueles bandidos. Mas se tiver de fazer em nome de um bem, aí a gente prossegue, aí é um martírio, é completamente diferente. Mas é um martírio como entrega a Deus. Então, aqui ele diz, olha, a gente já vem planejado, e por isso que muitas vezes as pessoas ficam assim, né? Já sabendo do planejamento, não só a pessoa, mas os familiares também, principalmente o pai e mãe, que planejaram e aceitaram aquele ser que reencarnou naquela família, eles já sabem, mais ou menos instintivamente, inconscientemente, já está lá latente, o que aquela pessoa vai passar, né? Então, eles já anteviam o caso do desastre de carro, né? Que ele passaria. E aí vem toda aquela prudência, não faz, não vai e tal, tal. Mas e aí, se você também não faz, se você não sai, como você vai crescer? Como você vai se desenvolver? É muito estranho também, né? E se a gente soubesse mesmo que ia passar por aquele acidente, a gente não iria, mas aí como ficaria o planejamento? Por exemplo,
Você planejou que vai desencarnar de acidente de avião e que vai ser no tal dia, na tal hora, no tal voo. Aí, simples, eu não compraria passagem. Aí, então, estou livre se eu não comprar passagem? Não, mas se você planejou que ia passar por aquilo, como é que fica? Aí é aquele caso, né? Que você não pega o avião, mas o avião vai lá cair em cima de você e te pega, né? Ninguém foge de si mesmo, ninguém foge do seu destino. Por isso que a vida, sabendo do nosso nível, completamente do nível, diferente do nível de Jesus, né? Jesus, ele sabia muito bem que ele tinha de ir para a cruz, e que a cruz ele era melhor. Era a vontade divina, que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha vontade. No exato momento em que havia essa argumentação, então, olha que interessante. Na grandeza dele, ele fala para Pedro sobre a cruz e diz: levanta, vão para Jerusalém. E Pedro, não, mas Senhor, não, porque lá vão te prender, vão te botar na cruz. Eu sei o quanto a cruz é ruim, porque a gente vê lá sempre as pessoas penduradas e tal. Jesus diz: vai de reto, adversário da vontade divina. Satanás, vai de reto, vai atrás de mim, me obedeça, eu sei o que eu estou fazendo. Coitado do Pedro. Não tem a mesma dimensão do Cristo. Então, aqui no caso, disse o rapaz, no fundo deu tudo certo. Pode não ter sido diante da tua visão. Olha a imprudência de sair. Poderia ter visto, no meu caso, como uma rebeldia. Mas deu tudo certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. E você fala assim, poxa, mas é uma coisa justa em uma pessoa morrer em um acidente de carro? Sim. Ó, e nós vamos ver até mais para frente. Desperta a família, a pessoa também desperta porque paga o karma dela. Muitas vezes, naquela situação, a lei de trânsito muda naquele ponto, coloca um sinal ali, exige um limitador de velocidade naquele local. Uma nova orientação, às vezes, é dada num curso que você vai fazer para tirar sua carteira de motorista no Detran, eles dão um novo ensinamento. É tudo baseado no aprendizado. Às vezes, a desencarnação de uma pessoa de acidente ajuda milhares de outras pessoas, né? Ali naquele local que tem muito acidente, aí vem logo aquelas setinhas, cuidado, curva perigosa, preste atenção, diminua a sua velocidade. Aí todo mundo aprende, todo mundo é favorecido. Mas antes, quem ensinou foi o processo da dor. Então, aqui é uma das explicações para tudo certo. Tudo deu certo. Então, você poderia dizer assim, como nós falávamos no início, você entra num corpo biológico, ele tem certas dificuldades genéticas, por exemplo, tendências para determinadas doenças, etc. Ora, é o teu karma, é a tua situação. Agora, como você pode ter um dharma ou cumprir uma lei para melhor proceder diante daquilo tudo? Né? Como tirar daí, dessa adversidade, um aprendizado? Não adianta eu chegar a dizer, e nesse momento o horóscopo, porque o planeta tal está influenciando, está em dificuldade. Ora, diz o Emmanuel, é verdade. É verdade. As assertivas astrológicas são verdadeiras, mas por que aquela diversidade se não é para um momento de aprendizado? De olhar melhor, de ver com mais atenção e utilizar aquela dificuldade para passar de ano e ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Feito isso, vamos passar para uma nova fase aqui do nosso querido Chico Xavier. Né? Agora ele vai falar, repare com uma expressão dele, né, dessa super yoga, desse yoga, né, é o espírito Marco Antônio Araújo, que morreu num acidente fatal num táxi, né? Agora ele estava no táxi, e daí eu acho. Poderíamos pensar que estaria mais protegido, né, mas teve um acidente fatal e veio desencarnar, como está no livro, claramente vivos. Ora, o que diz ele? E aí nós estamos chamando isso aqui de super yoga. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Procuro excitar
exercitar essa yoga de alegria e esperança. Então, ele não está dizendo que a gente não pode ficar triste. É lógico que houve um acidente fatal. E as pessoas... Mas ele estava num táxi, mas houve um acidente fatal. E aí, eu fico triste. Bom, é o seu nível, vamos ficar triste. E, mas a tristeza, se ela vai persistindo e vai ficando, ela vai se transformando numa sombra, num campo magnético de baixa imunidade, de baixa defesa, que vai gerar um atrofiamento da tua alegria, da tua saúde. E ela prejudica, antes de tudo, quem é teimoso. Porque ficar triste é uma coisa, ser teimoso na tristeza é outra. Então, se você está triste, eu entendo. Mas o que você pode fazer também para, daqui a pouco, levantar e fazer alguma coisa? Estou triste, mas vou fazer uma caminhada na natureza. Estou triste, mas vou beber uma aguinha fresca. Estou triste, vou assistir uma palestra. Estou triste, vou no meu culto religioso. Estou triste, mas vou fazer um ato de caridade, levar uma sacola de alimento àquele que está precisando. O que eu posso fazer? O que eu não posso é persistir dizendo, estou triste mesmo, sou teimoso, não vou mudar disso. E a vida acabou. Né? Então, ele pede para a gente exercitar. Então, tem um exercício a fazer. Então, ele não está dizendo que a tristeza não chega, mas como combater a tristeza? Através de um exercício. Como combater a ignorância na matemática? Fazendo os exercícios de matemática. Como combater a ignorância na língua portuguesa? Fazendo a sua redação, fazendo a sua leitura, interpretação de texto. Não de, eu sou ignorante mesmo, não sei interpretar. Eu não sei fazer as minhas contas. E aí, não, você tem que exercitar. É um dever de casa. Assim você tem um dever de casa, exercitar para se livrar da tristeza. E como você se exercita? Fazendo uma yoga da alegria e esperança. Então, participando de alguma coisa que tem alegria. Alegria não é aquela profana, muito. Ninguém está falando aqui de alegria de baixo nível, mas a música, a obra de arte, a visita a um museu, é um teatro, não é? É uma ópera, e uma roda de samba. Olha que delícia, né? É uma roda de samba. Poxa, bota aí um Spotify, um Martim da Vila, né? Brinca um pouquinho com a alegria de um Zeca Pagodinho. Você vai se sentir melhor, cada um no seu nível. Né? Vai dançar polca. Se inscreva num curso de dança. A dança pode ser de salão, pode ser uma dança street, né, de rua, pode ser balé, vai fazer alguma coisa. Vai fazer um curso de fotografia. Exercita a tua alegria. É um exercício. Porque nós não podemos ser teimosos na tristeza. É aquela música, né, do Adoniran Barbosa e Vinícius de Moraes, né? Esse chega de tristeza se sente comigo aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo e dê meu ombro do seu ombro para eu chorar. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Então, vamos ficar tristeza com outro triste, tudo agarrado ali. Só que Vinícius de Moraes e Adoniran Barbosa ficavam tristes e sabiam superar fazendo músicas, poesia lindíssima e alegrando o povo, né? Acabavam se alegrando também, né? Porque ninguém pode dar alegria se não tem alegria. Certo, certo, natural. Ninguém dá aquilo que não tem. Muito bem. E aí, um dos exercícios maravilhosos, nós temos a música. Repara que o seu Valdemar Vieira, né, ele morreu de acidente vascular cerebral e teve também uma fratura no fêmur. Então, ele teve de ficar mais parado por causa da fratura, também teve um acidente vascular. Cerebral, ele ficou algum tempo na cama. Ele, inclusive, dirigia um centro espírita, né? E o que acontece? Ele, aliás, doente, está no livro Quem São, do nosso Chico Xavier, teve a bênção de ouvir música.
não só de pedir música, mas as pessoas da família colocaram música. Ele diz assim, aqueles dias e noites de minha incapacidade para falar ou movimentar-me não me retiraram a lucidez. Acompanhei o meu processo de libertação do veículo físico sem perder uma só das minudências. A música dos últimos dias exercia sobre mim uma hipnose benéfica, dentro da qual conseguia esquecer o mal-estar. Interessante, né? Que a minha esposa, a Regina Lúcia, sempre fala que ela, quando ia no Chico Xavier, via que ele psicografava ouvindo música, principalmente música orquestrada. Pietro Baldi se utilizava da música, né, de Mozart, Chopin, Beethoven, Wagner, para subir às suas alturas noúricas para captar as energias e os pensamentos cósmicos, né? Então, a música é muito benéfica. Eu tenho um caso muito interessante de Allan Kardec, está na Revista Espírita, de uma pessoa que era idiota, ou melhor, que estava com o corpo todo devidamente paralisado, né? E ele era paralisado mentalmente, a comida tinha de descer assim, goela abaixo, mas tocava música. E Kardec fala da musicoterapia, em que a música não é necessariamente que ele ouvia a música, pelo caso, talvez, do seu estado psicológico, mas é que o Kardec está dizendo que aí não é necessariamente, ele podia até ouvir do lado de lá, a gente não sabe, mas que a música, ao bater no corpo, a vibração da música massageava o corpo dele. Massageando, vai massagear também a aura. A aura está ligada ao perispírito, ao corpo das emoções. Olha que interessante. É igual uma goteira, né? De um lado de cada parede, então começa a pingar a bica ali do lado de cá, daqui a pouco do lado de lá fica mofado. Então também há uma transmissão daqui, da nossa aura para o corpo perispiritual, como também do corpo espiritual para cá, para a aura que chega no corpo físico. O corpo ele age como um limpador, como um mata-borrão, como um absorvente, um papel gordura, né, que é de absorver, e também é um transmissor. Então, o que nós temos aqui é que a música só bateu no corpo, já massageava o organismo, já era uma qualidade de vida. Olha como fala Kardec. Mas ele diz lá, isso aqui é muito importante, que naquelas noites, né, naqueles dias em que ele ficou acamado, ele passou a todo aquele momento com lucidez. E ele diz assim, acompanhou o processo de libertação do veículo físico sem perder uma só das minucidências. Então, não é só a música que a gente coloca. Por isso que é bom colocar a música para ajudar a pessoa nessa situação. Né? Principalmente quando ele está com dificuldade de se comunicar. A música passa a ser um meio nosso de comunicação. Leitura, poesia, mas a música ela tem um efeito extraordinário. Agora, cuide daquilo que você está falando perto do seu doente. Até mesmo também do que você está pensando, porque às vezes ele pode estar captando. Mas cuidado, principalmente com o que você fala, para pensarmos num nível mais baixo aqui da fala, não do pensar, né? Porque o espírito às vezes está aqui bem mais ligado no nosso nível material. Então, cuida do que você fala. Olha o que ele diz aqui. Acompanhei nas minudências tudo aquilo que era dito, falado e processado. Estava lúcido. Então, sendo assim, não deixe de colocar a música. E a música aí na sua vida. A música em todos os momentos. Canta, canta, minha gente, diz Martim da Vila. Deixa a tristeza para lá. Canta alto, canta forte, que a vida há de melhorar. Né? Ou, como diz Vinícius de Moraes, é preciso cantar. Ou quem canta seus males espanta, fala a sabedoria popular. Então, a música é sempre uma grande yoga. Eu cheguei em casa, estou cansado. Deita naquela posição do tigre e bota uma música. Vai, olha, mesmo se a música for cantada, tá bem, vai acompanhando a letra.
uma boa letra, né? Vai acompanhando, vai repetindo aquela letra, vai entrando naquele espírito da música, você vai ficando mais tranquilo, mais aliviado. Daqui a pouco você está em movimento, em harmonia com a música. Dançar é uma grande terapia. Shiva dança. Shiva dança. E diz o livro de Jó que Deus brinca sobre, ou a sabedoria, né? Brinca sobre a redondeza da terra. Então, essa harmonia do dançar, do se harmonizar, do cantar, é sempre uma terapia, uma grande luta. Tá difícil para meditar, então vai ouvir música. Essa é a yoga do Ocidente. E aqui nos fala o jovem Agnello Morato Júnior, que morreu de acidente automobilístico. Aqui uma colocação muito interessante. O Agnello Júnior, né, o filho do doutor Agnello Morato, doutor Agnello, grande espírita, família espírita, lá do interior de São Paulo, onde que tinha um jornal conhecidíssimo, um dos mais importantes, chamado A Nova Era, e que divulgou a mensagem espírita aí Brasil afora. Ele teve, o seu filho morreu em acidente automobilístico, né? Eles eram de Franca e o menino morreu ali em São Sebastião, Minas Gerais, né? Como nos lembrou o nosso amigo Felipe Salomão, lá da cidade de Franca. Então, eu queria mostrar aqui essa ilusão, esse maiá aqui, ó, enquanto a música é favorável. Um menino desencarnou, era uma família espírita, daqui a pouco estava todo mundo triste. E eles estão ali com o aparelho lá. Cadê? Por que os aparelhos nossos de música estão desligados? Papai e mamãe. Ele fala isso lá na comunicação. E eu destaquei essa frase aqui. Façam música. Por que ele esquecer isso? Não guarde as minhas pobres lembranças de moço. Distribuam tudo. Podemos chorar, mas chorar sem aflição. Chorar é uma coisa. Chora, é emoção, ela transborda. E quanto mais ela é natural, mais linda e mais benéfica, mais lindo e benéfica o choro. No entanto, o que se não deve é chorar de aflição, de raiva, de desespero. Eu me lembro da desencarnação do meu pai, né? Nós estávamos ali orando, e alguns cantavam algumas músicas religiosas e tal, na capela, esperando o momento do velório, quando do lado, na capela ao lado, havia uma pessoa, um corpo, né, que tinha a desencarnação, foi por acidente, né? E a família estava em desespero. Teve uma pessoa que entrou em tal desespero que teve que chamar a ambulância, né? Então, eu entendo o desespero das pessoas, mas é uma aflição muito grande por falta de respirar, de conhecer a vida, né? De conhecer as leis da vida. E até mesmo aquelas pessoas, quase sempre de movimento católico ou evangélico, que ficam nos cemitérios, oferecendo oração, oferecendo uma leitura, uma bênção, né? Até uma água fluidificada, uma água benta, como eles falam. Ora, tanto faz, não há diferença nenhuma. É algo muito interessante. Mas aqui lembra o espírito. Pai, os aparelhos, não temos aparelhos agora de música, não estão mais nada ligado. Façam música. Outra coisa, ficam guardando as minhas coisas. Guardando por causa de quê? Agora, você às vezes pode até guardar porque você quer fazer um museu. Aquela pessoa é muito importante, então você quer guardar, por exemplo, as coisas do Ayrton Senna, ou do Pixinguinha, e etc., ou do Tom Jobim. A gente entende, aí é uma outra coisa, ou porque é um grande cientista, ou porque tem uma biblioteca maravilhosa e você quer guardar para aquela biblioteca ser útil à sociedade, às pessoas. Tudo isso é louvável. Eu conheço um caso que guardaram os instrumentos cirúrgicos do médico, etc., né? Como era o seu consultório. Então, passou a ser um espaço de visita e de conhecimento para as pessoas. Então, isso é muito válido, né? Agora, quando não é só reter por reter, e você fechar a porta e deixa aquilo ali amontoado, é prender o espírito a essa situação. E quando um espírito desencarna, ele está vinculado pelo amor. E aonde está o amor, há a presença dele. Você pode não vê-lo por causa da barreira fluídica ou a barreira vibratória, o muro vibratório
que a sua mediunidade ainda não se desenvolveu para você ver a presença espiritual dele. Mas onde o amor é uma presença. Só se o espírito estiver muito doente, precisa de tratamento, vai para outra instância. Mas normalmente fica ali na ambiência da casa mesmo. Fica ligado a você pelos laços do amor, pelos laços mentais, espirituais. E aí nós temos que saber, por amor àquele ser amado, dar para ele também aquilo que é de melhor. Porque quando uma pessoa vai lá fazer lá uma cirurgia, né? Eu acabei de fazer agora cirurgia aqui do meu olho direito, botei uma lente lá ali na retina, né? Porque tinha perdido o cristalino. Isso foi sexta-feira passada, né? Hoje é segunda. Então, graças a Deus, estamos indo. Mas aí todo mundo incentiva, ora, vibra e tal. Você vai fazer uma amputação de uma perna, todo mundo ora, vibra e tal, vai dar tudo certo. Mas na hora que você desencarna, que a cirurgia total que você mais está precisando, aí você não recebe mais o apoio. Aí é choro, desespero, tristeza, não tem mais música. Por que não? Saiba, é na hora da cirurgia mais completa, que é a da desencarnação, que precisa de mais apoio. Por isso, o luto tem que ser transformado em vida. Se respeita o luto, mas se respeita muito mais a vida. Ora, e uma outra yoga falou aqui o espírito Vera Cruz, né? Que tem um livro maravilhoso chamado Irmã Vera Cruz. Irmã não porque ela fosse freira. Ela era casada, tinha um filhinho, né? E foi fazer uma cirurgia de catarata. Coisa simples, eu acabei de fazer em novembro, dia 25 de novembro de 2023, 24 de novembro de 2023, eu fiz a cirurgia de catarata, tá aí, ó. Simples, né? Mas, no caso dela, chegou a sua hora e, por causa da anestesia, ela veio a desencarnar. E ela era muito devota de São Francisco, do Espiritismo. Ela lia o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e colocava no seu Evangelho segundo o Espiritismo muitas fotozinhas de Francisco de Assis, oração de São Francisco, etc. E quando ela desencarnou, ela foi recebida numa colônia de Francisco de Assis, numa das muitas colônias de Francisco de Assis, o lar de bênçãos de Francisco de Assis, né? E ela estava dizendo para sua irmã, a Milka, através do Chico Xavier, que se ela participar do trabalho de caridade, e chegou-se, inclusive, a fundar em São Paulo o Centro Espírita Irmã Vera Cruz, para obras sociais e de divulgação e bênçãos do Evangelho, que se a irmã praticasse a obra de caridade, teria direito também, quando desencarnasse, ir para uma colônia abençoada daquela do irmão Francisco de Assis, né? E olha o que ela fala, a Vera Cruz, depois de ter sido recebido por muitos frades que cantaram para ela na sua desencarnação. Hoje eu compreendo, mais que nunca, que a religião mais viva é aquela que alguém se lembra dos outros, como sendo nossos próprios irmãos perante Deus. Guarda, ela não está falando de religião. Ela está falando de religião viva. Não é religião morta do pedir, 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 pedir. Não é religião morta do só para mim, para mim, para mim, para mim. Não é a religião morta dos rituais. Não é a religião morta de que naquele dia eu tenho que ir no centro, naquele dia eu tenho que fazer aquele curso, naquele dia eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar aquele passo. Não é isso. É religião viva. Essa viva está aquela em que alguém se lembra dos outros, viver a mensagem do amor. Sem ágape, sem amor, não há super-yoga. E ver o outro sempre como teu irmão, mas ele é um pecador, ele é um criminoso. Ó, como disse Jesus, perdoai 70 vezes 7, perdoai sempre. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas ela era uma mulher que foi pega em adultério. Eu também não te condeno. Cadê aqueles que te condenaram? Eu também não te condeno. Por que Jesus vai comer na casa de fariseus, na casa de publicanos, ficou hospedado na casa de
Zaqueu, que era publicano. Jesus chega, bem-aventurado és tu, Zaqueu. Hoje a salvação que era ele. Jesus entrou na sua casa. Desça depressa, Zaqueu, que hoje eu quero me hospedar na sua casa. Receber a todos. Aí ele era chamado, Jesus, de glutão e beberrão, porque é nas festas na casa de fariseus. E na casa de fariseus e publicanos. E às vezes os apóstolos ficavam do lado de fora. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para são os doentes que precisam de médicos, os enfermos que precisam de médicos. Então essa é a religião viva. Lembrar do outro como teu irmão, independente do nível dele, independente do erro dele. Ele é teu irmão. E aí formamos a tal da família universal. E agora nós estamos aqui com a frase do Romero Junqueira Alves de Souza, né, que morreu de acidente automobilístico, e juntamente com mais 4 outros jovens, ele desencarna com mais 4 outros jovens, né? Está no livro Estamos Vivos, publicado pelo Instituto de Divulgação Espírita. E ele vai dizer algo muito interessante sobre os hábitos da compaixão, né? A compaixão é o nível mais alto lá da yoga, né? Lá na Índia, né? Que é, ou no Tibete, ou no Oriente, né? Que é o nível de chegar à fronteira do sistema, à fronteira do nirvana, mas não entrar por compaixão pelo outro, por amor ao outro, né? Então, ele é o compassivo. Buda é conhecido como compassivo, aquele que não nos deixa, e que Jesus também vai apresentar nesse estado búdico, ou de Bodhisattva, quando ele diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso que a gente chama de Bodhisattva o Dalai Lama, né? O Dalai Lama chegou a essa grandeza de não querer abandonar as pessoas para se derramar em amor. Olha o que ele fala. Ignorávamos que a carreta que nos magoou a forma dos 5 no carro que não conseguimos dominar viesse a ser um fator de tantos benefícios. E a carreta esmagou aí os 5 de uma vez só e a gente ignorava, diz ele, o Espírito Romero, que ela seria um fator de tantos benefícios. Quais são esses benefícios? Como é que pode? A carreta vai esmigalhar 5 de uma vez só e você diz que houve um benefício. Qual foi? Nossos lares passaram a compartilhar as provas dos lares desprotegidos. Então, aquele que só vivia para você começa a viver para o outro. Depois, né? Nossos assuntos se elevaram. Agora estamos falando de coisas espirituais, de espiritismo, de evangelho, de karma, de lei de causa e efeito, da onipresença divina, da justiça divina. Antes se falava desses assuntos. As nossas festas de aniversário, que era quase sempre ali, aquele grupinho fechado, né? Passou a ser socorro aos mais fracos. Passamos a visitar os lugares de dor e necessidades, que antes da famosa carreta não nos interessava tanto. Precisou passar por um acidente desse para a família se voltar para as coisas espirituais. Olha. Com isso, não quero dizer que as carretas do mundo devam sair por aí furtando a vida dos outros. Não estou dizendo que é uma necessidade de que a carreta, então, mata todo mundo para a gente aprender coisas espirituais. Mas sim observo a modificação benéfica de nossos hábitos sob a influência da desencarnação. Então, ele está falando do caso dele. No caso dele, que ele precisava passar por isso, e os seus outros 4 companheiros também, no caso dele, houve uma mudança de hábito na família. É o caso daquele menino que desencarnou na Ilha do Governador e de arma de fogo, né, numa brincadeira de ladrão e polícia com um coleguinha. Ele fazia as suas armas em casa com pólvora, né, para brincar. E ele foi ser o ladrão, o coleguinha foi ser o polícia, e naquela fuga, naquela brincadeira,
o coleguinha matou ele. E a família foi lá no Chico Xavier, né? E o Chico Xavier deu uma comunicação. Um dia veio uma segunda comunicação, que ele conta que ele ficou muito feliz de chegar lá na casa dele, lá no lado de lá, no lado espiritual, mas chegar na casa dele, aqui dos parentes que ficaram encarnados, e ele teve a oportunidade, junto com a vozinha dele, de assistir algo muito interessante. A mãe estava fazendo o culto do lar, porque aprendeu o culto do lar, né? Aprendeu não, viu a importância do culto do lar, e no culto do lar falava historinhas de Jesus, aqueles livrinhos do Ney Lúcio, né? Jesus no Lar e outros, né? E ele falou assim, puxa, eu precisei desencarnar para ouvir historinha de Jesus na minha casa, no meu lar. As pessoas não falam de Jesus, ele não teve essa oportunidade. E agora, desencarnado, ele falou, puxa, agora Jesus entrou na nossa casa e nós estamos ouvindo historinhas sobre Jesus. Né? Então, que as carretas não venham aí matando as pessoas, mas há sempre o benefício. E você aprendeu com a dor, essa é a super yoga, a ser compassivo, a ter compaixão pelo outro que sofre. O cego sofria, e ele gritava, Senhor, filho de Davi, cura-me, Senhor, filho de Davi, cura-me. E diz a passagem, Jesus tomado de compaixão, a palavra compaixão tem a ver com o intestino, mexeu lá por dentro, e Jesus teve compaixão porque ele sofria. Por enquanto que a multidão começou a dizer, cala a boca, não atormente o Senhor e tal, ele gritava mais, Senhor, filho de Davi, cura-me, Senhor, filho de Davi, cura-me. E aí Jesus, tomado de compaixão, diz, traga o meu servo aqui, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, faça com que eu veja, que era o Bartimeu, lá em Jericó. E Jesus diz, vê, e diz a passagem que ele saiu cantando e pulando, seguindo com Jesus. A alegria, né, de agora ver, mais do que ver fisicamente, ver uma nova compreensão da vida, que é a presença do Cristo entre nós, que é a presença de uma lei transformadora, de esperança e alegria, como nós vimos na mensagem da yoga, né, para afastar a tristeza de ficar cego e abandonado, como era o caso de Bartimeu. E agora nós vamos falar da reposição energética, né? O seu antenor Amorim, que já tinha desencarnado há muito tempo, deu uma comunicação por volta de 1969, então a sua esposa, a Nayá, já estava mais idosa ainda, né? E o que ele fala para os seus familiares através do nosso Chico Xavier? Peço a vocês, quanto possível, levar a nossa Nayá, que era a esposa dele, para uns dias nas águas de Caldas Novas. Ela precisa de um repouso e que se faça igualmente medicação. Então, aí, ó, uma outra yoga, né? Vai lá para as águas minerais, vai até a praia, vai tomar um banho de cachoeira, né? Olha os lugares abençoados, Caldas Novas, um local incrível. Né? Ela, diz ele, né? Ela precisa de um repouso, medicação. Só ficar ali em contato com a natureza já é um repouso, medicamento. E o outro caso é do Drauzio Rossi, que ele desencarnou lá com o irmãozinho dele e outros, né, mais 3 companheiros, e que ele dá uma comunicação através do Chico Xavier, dizendo assim, em Lindóia, aquela cidade maravilhosa de São Paulo, né, em Lindóia estivemos a cooperar para que ele restaurasse as energias do papai. Quanto possível, voltem lá, junto às águas tranquilas, refará ele a saúde total. Então, a Lindóia tem uma água mineral incrível, né? A Madame Curie esteve lá com a sua filha, viu, mediu a água e mostrou que ela é de alta qualidade. Então, vai lá em Lindóia, lá, o pai dele foi, e ele recomenda o Drauzio, né? Se recuperou, se restaurou as energias dele. Ainda diz, mas quando possível, volta. Às vezes você não tem condição de ir, né? Nem tem condição de voltar, né? Então beba água mineral Lindóia, beba aguinha. Se não puder aquela água mineral,
faça uma fluidificada, fluidifica a tua água, ora e beba. Ó, não precisa fazer muito, não. Você botar um copo d'água no quarto, já está fazendo muito. Se botar um copo d'água e fazer uma oração, melhor ainda. Se botar um copo d'água, fizer uma oração lendo uma página de evangelho, melhor ainda. Né? E se respirar e ficar tranquilo, ao beber aquela água, você estará fazendo aquilo que disse Jesus. Quem deu um copo d'água, um desses pequeninos, é a mim que está dando. E tal. Então, a água é o meio, diz André Luiz, melhor para se fluidificar. Né? Mas, então, está aqui, ó, reposição energética. Você pode fazer uma reposição energética indo para a natureza, indo para as cachoeiras, para as montanhas, para tantos lugares abençoados, né? Que você pode ir. No entanto, eu queria dizer que você pode também, em casa, você pode tomar um banho de rosas, você pode só tomar um banho de chuveiro, já te fluidifica, né? Então, pensa nisso. Não há necessidade daqueles meios e gastos financeiros mais elevados. Não. Utiliza aquilo que você possa. Né? Então, chegou em casa cansado, está aí uma yoga, ó. Bota o pezinho numa água fresca ou numa água morna. Né? Bota um pouquinho de sal grosso na bacia, né? Para você se sentir melhor. Assento é o que recomendava Mahatma Gandhi, banho de assento. Olha que legal. Coisas que já estão muito esquecidas, principalmente para as mulheres, né? Para quem tem doenças no reto, no aparelho ali do intestino, né? Hemorroide. Então, o banho de assento, ele alivia as menstruações, né? A TPM. Então, botar o pezinho na água, tomar o seu banho, etc. Isso tudo é reposição energética. E a gente pode fazer isso tudo pensando no bem da saúde, no bem da terapia, no bem da super yoga, como nos lembra Chico Xavier. E, por fim, aqui nós temos o bálsamo do perdão, né? Em que a Eliette, uma menininha de 7 anos, saiu da escola, o livro nem coloca, né? Porque quando ela saiu da escola, ela passou pelo homicídio e a situação foi bastante inconveniente, né? De muito sofrimento. E a família ficou muito enlutada. E ela dá uma comunicação através do Chico falando para o pai dela. Saí da aula para encontrar uma aprovação. Papai, se alguém cometeu algum gesto que o ofendeu, perdoe. Como sempre me ensinou a desculpar. Porque a gente sempre fala, minha filha, você tem que aprender a perdoar. Perdoa. Mas na hora que acontece com a gente, como é que fica? Tem força para perdoar? Jesus nos recomendou a esquecer as ofensas. O ressentimento que não extirpamos de todo do próprio coração é assim qual infecção que não se erradicou inteiramente da parte do organismo, criando recidivas dolorosas. Quem de nós estará neste mundo sem débito a resgatar? Como é que eu posso dizer que eu não tinha débito? Todos temos. E quem pode dizer que não pode passar por coisa igual ou pior? Como nos lembra Jesus. Peça a ele, mamãe, ao papai, peça a ele, mamãe, ao papai, para não se esquecer do bálsamo do perdão. Porque de perdão somos todos necessitados, todos. Agora ela chama de bálsamo do perdão. O perdão é um remédio, é uma terapia.
no nosso nível, é a coisa mais extraordinária que existe. É o perdão, é o que a gente chama aqui do fecha-clé, né? Você tenta unir aquelas coisinhas ali, não dá de jeito nenhum. Mas quando passa o fecho, o zip, está tudo certo. Perdão é mágico. Perdão é mágico. Por isso que foi a despedida do Cristo na cruz, deixando-nos a mensagem do perdão incondicional. Perdoar, perdoar, Pai. Todos, sem exceção. Agora, você pode dizer que mas a situação é muito dolorosa. É, convenhamos que é. E é muito dolorosa. Mas é a lei de causa e efeito. Pai, quando diz lá no Pai Nosso, né? Pai, perdoa, assim como perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então, eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu para eu poder ser desligado do Pai. Por isso que a palavra no original é desligar. Por enquanto que eu não me desligo, eu continuo preso. É a lei de causa e efeito. E aí você vai ter que estar sempre reparando. E quando você desligar? Quando desligar, você vai estar amando. E quando está amando, também nunca mais libera, né? Só temos um jeito. Depois que nos vinculamos pelo ódio. Ou liberar pelo perdão para ficar vinculado pelo amor. Ou continuarmos ligados na lei de causa e efeito, indo e vindo, até conseguirmos a nossa transformação e a bênção do perdão. Porque, afinal, diante de tudo aquilo que nós fizemos e começamos falando do caminho para a Vitimarga, do caminho de descida, o Pai nos perdoa. E se o Pai nos perdoa e perdoa sempre, está sempre nos libertando e cuidando da nossa salvação, inclusive mergulhando na carne, num processo de imanência no mundo material, na imanência. Como diz Petrobaldi no livro Deus e Universo, o universo é uma cruz onde o Pai está crucificado para nos salvar no seu processo de imanência. E aí, chegamos ao final com a alegria do amor. Essa é a grande yoga, né? Que já a Krishna cantava há milhares de anos na Índia, né? Na Índia, e nos deixou essa sabedoria da yoga, e que Chico Xavier veio, numa linguagem nossa aqui do Ocidente, falar dessa super yoga, né? Aí termina com a alegria do amor. Né? Só o amor realmente liberta. E é tão extraordinário, né, que o amor dividiu a história em dois, e antes e depois. E vem essa canção na alegria de Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare é alegria, né? Salve, viva. É a mesma palavra lá, mais ou menos, que o anjo Gabriel disse para Maria de Nazaré. Ave Maria, ave. Alegria. Hare, Hare Krishna, Hare Cristo, Hare a vida, Hare Deus, Hare, antes de tudo, a sua transformação espiritual, a sua super-yoga. Hare Chico Xavier. Seja feliz junto com todos nós e agradecendo profundamente do coração, queremos dizer, Hare, felizes, muito felizes, por termos a oportunidade de encontrar um caminho, uma yoga tão maravilhosa, uma super yoga, uma real qualidade de vida. Muita paz, fique com Deus, sempre à disposição, tá? Obrigado aí pelo carinho, que possamos estar sempre voltado para esses grandes ensinamentos, tá?